nesses 12 séculos, a Igreja Romana fez o que bem quis. Eu visitei a cidade de Constança, na Alemanha, e lá no lago de Constança, em frente ao lago, está essa imagem. Aí está o lago de Constança, e aqui está a imagem de uma prostituta, e ela fica ali girando. Está percebendo que ela está girando? Ela está girando o tempo inteiro. E eu estava com um professor meu de teologia, nosso professor, Dr. Alberto Tim, e ele fala alemão, e nós nos aproximamos de duas cidadãs alemãs que por ali estavam, e perguntamos para elas: escuta, o que representa essa mulher aqui? E ela disse: vocês não sabem da nossa história? Essa mulher aqui é uma prostituta, porque aqui nessa cidade de Constança, dos anos 1414 a 1418, aconteceu o concílio de Constança, e esses que ela tem na mão, numa mão ela segura o imperador, e na outra mão ela segura o papa. E por que essa prostituta tem em suas mãos o imperador e o papa? Porque todos estavam envolvidos com ela nesse concílio de 1414. Esse concílio foi convocado porque naquela ocasião nós tivemos o cisma papal. O cisma papal foi porque numa única ocasião você tinha 3 papas. Um papa centrado no trono em Roma, um outro papa centrado no trono em Turim e um outro papa francês lá em Avignon. Só que cada papa dizia ser ele o legítimo papa. Então foi a única vez na história que tivemos 3 papas. Então a igreja convocou um concílio para resolver o problema do cisma papal. E o que fez a igreja? Ela depôs os 3 papas e nomeou um outro chamado Martinho V em seu lugar. Mas esse concílio ficou famoso não só pela resolução do cisma papal, mas porque esse concílio condenou à fogueira 2 heróis da Idade Média, John Hus e Jerônimo de Praga. Esses homens foram condenados aí, em Constança, e eles foram levados a uma praça, que está a uns 3 quilômetros dessa imagem, e lá na praça, eles foram queimados vivos. Se você for à praça hoje, lá existe uma enorme pedra, e de um lado da pedra está escrito John Hus, do outro lado da pedra, Jerônimo de Praga, porque a pedra marca o exato local onde esses homens de Deus foram queimados vivos. E por que queimados? Porque eles não aceitavam as heresias que a igreja estava ensinando, porque eles amavam a palavra de Deus, porque eles quiseram ensinar a Bíblia apenas, por isso foram parar na fogueira. Nesses 12 séculos, segundo os historiadores, e eu acho que temos algumas obras aqui, não está aqui, Alex, os historiadores, Fox, Lehman, aí está, por exemplo, esse livro, o Livro dos Mártires. Esse Livro dos Mártires conta que nesses 12 séculos de história de supremacia papal, morreram cerca de 150 milhões de cristãos. Por quê? Porque eles amavam a palavra. Entre esses estavam os valdenses. Eu visitei a casa dos valdenses, lá no norte da Itália e sul da França. Um povo que vivia da agricultura, um povo pacífico, que amava a Bíblia. Eles traduziram toda a Bíblia do latim para a língua deles. Antes que a Bíblia fosse traduzida para o alemão, por Lutero, ou para o inglês, por Wycliffe, eles já tinham a Bíblia na sua própria língua. E sabe o que fazia o papado? Mandava seus soldados para aqueles vales, para os Alpes, e matava esses valdenses. Eu visitei uma caverna, onde 150 foram mortos num só dia. Eles usavam essa caverna como igreja, ali eles cultuavam. Chegou os soldados do império, eles taparam a boca da caverna e por um orifício superior, eles jogaram tochas e mataram todos esses 150 queimados. Por quê? Porque não submetiam à autoridade dos papas.
no 12º século, estabeleceu-se a pior de todas as estratégias ou estratagemas desse poder, o Tribunal do Santo Ofício, ou, como você conhece, a Santa Inquisição, onde a igreja declarava herege quem ela queria, e daí as famílias eram mortas. 12 séculos de trevas e perseguição. Última característica, e com isso eu encerro. E cuidará, Daniel 7:25, em mudar os tempos e o quê? Como que esse poder mudou a lei de Deus? É simples, excluíram o 2º mandamento, mudaram o sábado para o domingo e dividiram o 10º em 2, porque como tiraram o 2º, ficaram com 9. Aí precisava dividir o 10º em 2 para eles voltarem agora a ter 10 mandamentos. Aqui está o meu catecismo, edição típica do Vaticano. E se você pegar o catecismo, aqui no artigo 2174, diz assim: Jesus ressuscitou dentre os mortos no primeiro dia da semana. Está correto, isso é bíblico. Enquanto o primeiro dia, o dia da ressurreição de Cristo, lembra a primeira criação, enquanto o 8º dia que se segue ao sábado, 8º dia, não existe um 8º dia. Quando termina o 7º, volta ao primeiro, mas a mente já começa a ser confundida aqui. Enquanto o 8º dia que se segue ao sábado significa a nova criação, inaugurada com a ressurreição de Cristo. Para os cristãos, esse dia tornou-se o primeiro de todos os outros, o primeiro de todas as festas, o dia do Senhor, o Dies Christi. E assim, o catecismo ensina que esse dia foi mudado do sábado para o domingo, porque o Papa tem o poder de mudar. O sábado, no artigo 2189, foi o sábado que representava o término da primeira criação, é substituído pelo domingo, que lembra a criação nova, inaugurada com a ressurreição de Cristo. Quem é que mudou o sábado para o domingo? A Igreja Romana. Se você for nas edições paulinas e comprar essa carta apostólica de João Paulo II, o dia do Senhor, Dies Domini em latim, você vai ver que João Paulo II explica por que a igreja mudou o sábado para o domingo, em homenagem à ressurreição de Cristo. Isso é um documento do Papa. Ele está dizendo que a igreja fez isso porque ela tem autoridade para fazer. Pastor, eu não acredito que a igreja fez isso. Bom, a igreja diz que fez, mas quer uma prova a mais? Olha para essa tese aqui, ó. Samuel Bacchiocchi era um pastor adventista que morreu alguns anos atrás. Ele conseguiu ingresso e fazer o seu doutorado na Pontifícia Universidade Gregoriana em Roma. A universidade o aceitou lá. E eu acho que o aceitou porque ele era também italiano, né? Ele tinha 2 cidadanias, italiano e americano. Então eu acho que por isso eles o aceitaram. E qual foi a tese que ele escolheu defender lá em Roma, na Universidade Gregoriana? From Sabbath to Sunday. Do sábado para o domingo. Uma investigação histórica do surgimento da observância do domingo no cristianismo primitivo. Sabe o que Samuel Bacchiocchi defendeu? Que a mudança do sábado para o domingo foi operada pela igreja romana. Essa é a sua tese, do sábado para o domingo. E sabe o que aconteceu em 1977? Ele foi aprovado o seu doutorado em magna cum laude. E eles publicaram a tese dele. E quando eu tenho uma cópia original em casa. E quando a tese foi publicada, ela nasceu com o imprimato do Vaticano. Ou seja,
o Vaticano deu o seu selo dizendo que o que ele está declarando nessa tese é verdade. Agora deixa eu abrir um parêntese. E eu já disse que eu adoro parêntese, né? Você vai encontrar por aí muitos cristãos criticando a Igreja Católica porque fazem isso, aquilo e aquilo, mas estão todos atrás da Igreja Católica santificando o dia de domingo. Todos seguindo o catolicismo, observando o domingo como um dia santo. Aí eu te pergunto, pegue a sua Bíblia, me mostre um só texto, um texto, que diga que o domingo é um dia santo. Um só. E você não tem. Mas eu dou para você 104, que falam sobre o sábado e a sua santidade. Você quer ficar com quem? Com a Bíblia ou com a tradição? É escolha sua. Jesus disse, não penseis que eu vim revogar a lei. Eu não vim revogar, eu vim cumprir. E lá em João 14,15 ele declarou, se vós me amais, guardareis os meus? Leia comigo esse texto. Se me amais, guardareis os meus? A gente não guarda mandamento para ser salvo. A gente não guarda sábado para ser salvo. Nós guardamos porque nós fomos salvos. A gente não obedece à lei porque quer ser salvo. A gente é salvo para guardar a lei. Esse é o sinal de nossa obediência. É um sinal de nossa salvação. Você entende como que o chifre pequeno atua ainda em nossos dias? E como que as pessoas estão equivocadas com relação a vários temas fundamentais da Bíblia? Talvez você não gostou de muitas coisas que eu falei. E você será tentado a nunca mais voltar nessa igreja. Porque o diabo não quer que você volte. Porque o Espírito Santo tem feito um trabalho na sua vida. Ele quer libertar você de tudo que você aprendeu errado. O objetivo desse programa é responder a alguns irmãos não adventistas que muitas vezes pediram a minha posição a respeito desse assunto da guarda do sábado. Quando eu digo a minha posição, é lógico que eles já sabem qual é, porque eu guardo o sábado. O que eles gostariam de saber é por que eu guardo o sábado e não o domingo, se aparentemente este é um assunto tão óbvio para a maioria dos cristãos. Por isso, eu aproveitei para responder a algumas colocações feitas a favor de uma possível defesa bíblica da guarda do domingo. Bem, já analisamos o comportamento de Paulo, já analisamos o livro de Atos e agora devo analisar outra passagem citada em favor do domingo e que também é de autoria paulina. Ela está em 1 Coríntios, capítulo 16, verso 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. 1 Coríntios, capítulo 16, verso 2. Muitos se utilizam desse verso para afirmar que as coletas solicitadas por Paulo para ajudar os pobres ocorriam em reuniões dominicais, isto é, uma vez por semana. Ora, não há nada na história ou no próprio livro de Coríntios que indique que essa prática de recolhimento semanal era uma forma de guardar o domingo. Este é um verso isolado. E o que ele está dizendo? Ele está apenas afirmando que as ofertas para os pobres foram devidamente separadas e guardadas em casa pelos membros e, em seguida, recolhidas por Paulo, que as levou para Jerusalém. Isto está em 1 Coríntios, capítulo 16, versos 3 a 4. A recomendação, ponha à parte, ajuda nessa compreensão, pois ela traduz o grego para realtu, que significa ao lado de si mesmo, próximo de si, junto de si. Em outras palavras, guarde com você, isto é, em sua casa. Era comum naquela época, especialmente entre famílias judaicas e agora cristãs, planejar no início da semana os gastos que teriam até o próximo sábado. Era uma espécie de contabilidade doméstica que eles faziam, aliás, semelhante àquela que fazemos até hoje. A diferença é que no Brasil geralmente fazemos essa contabilidade mensalmente e eles faziam semanalmente.
Então Paulo recomendou que, ao fazerem esta contabilidade, não se esquecessem de pôr à parte, de separar em casa uma parte dos proventos, para que depois Paulo, em pessoa, os levasse de uma só vez aos necessitados de Jerusalém. E, novamente, é bom que você entenda que esta não é uma interpretação criada pelos adventistas para favorecer a sua doutrina. Desde o programa anterior, você percebeu que eu procuro usar apenas teólogos de outras denominações, inclusive guardadores do domingo, que admitem aquilo que eu estou dizendo para você aqui. Nesse caso específico do texto de 1 Coríntios, capítulo 16, verso 2, veja o que diz essa clássica enciclopédia bíblica editada por Thomas Chain, na sua época um respeitado pastor metodista e professor de teologia em Oxford. A maior parte da igreja de Corinto consiste de pessoas pobres e desconhecidas. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 26. Possivelmente, para muitos deles, o último e o primeiro dia da semana era dia de pagamento. O primeiro dia, portanto, foi o dia em que eles poderiam mais facilmente reservar à parte alguma coisa. Portanto, não nos fornecer com alguma segurança fatos sobre a observância do domingo nas igrejas paulinas. A mesma conclusão ou interpretação que você acabou de ver, você também pode encontrar na Cambridge Bible for Schools and Colleges, que era uma obra interdenominacional muito famosa. Deixe-me falar também alguma coisa sobre Apocalipse, capítulo 1, verso 10, que foi igualmente citado como argumento para a guarda do domingo. Ali, o apóstolo João inicia a sua narrativa profética dizendo assim: achei-me em espírito no dia do Senhor. E que dia do Senhor seria este? Seria o sábado? Seria o domingo? Ou nenhum dia específico? Para sermos coerentes com as limitações do texto do Apocalipse, devemos admitir que ali apenas declara dia do Senhor. Não fala se é sexta, sábado, domingo, segunda, etc. Apenas diz dia do Senhor, ou re kyriake hemera em grego. O máximo que eu posso dizer é que não se trata de um dia qualquer, pois João usa um artigo definido, o dia do Senhor, e não um dia do Senhor. Também não podemos afirmar que se referia ao dia do imperador, como propõem alguns, pois os títulos mais comuns para imperador eram Sebastes, Augustus e Déspotes, não Kyrios, isto é, Senhor. No caso de João, o título é oriundo da tradução grega do Antigo Testamento e se referia ao Cristo divino, isto é, ao Senhor Deus. Alguns também já propuseram que a expressão arrebatado fui no dia do Senhor deveria ser entendida como arrebatado fui até ao dia do Senhor, isto é, até ao dia do juízo final. Mais uma vez, isto também não procede, pois quando a Bíblia fala do dia do Senhor, referindo-se ao juízo final, usa a expressão grega hemera kyriou, isto é, o dia que pertence ao Senhor, e não kyriake hemera, como aparece aqui nesse texto do Apocalipse. Portanto, nesse aspecto, estamos de acordo com os irmãos que guardam o domingo, no sentido de que também não entendemos que esse dia do Senhor do Apocalipse se referiria ao dia do juízo final. Não, ali está claramente indicando o dia de repouso semanal, o dia de guarda. A nossa discordância está apenas no quesito qual seria este dia, sábado ou domingo. Bem, como o texto não deixa isto muito claro, temos de buscar a resposta no restante da Bíblia Sagrada. E é aí que a tese do sábado ganha mais força, principalmente por dois motivos. Primeiro, porque em várias partes da Bíblia, o sábado é chamado de dia do Senhor, mas em nenhuma delas o domingo é assim denominado. Eu sei que a palavra domingo vem do latim dies domini e significa dia do Senhor, mas você sabe, este é um título ou um rótulo dado por Roma muito tempo depois e não pela Bíblia Sagrada. E o Apocalipse traz ainda um detalhe muito importante que nós não deveríamos nos esquecer. É que ele mostra uma batalha profética das forças do bem contra as forças do mal, os que se posicionam ao lado de Cristo contra aqueles que se posicionam ao lado da besta e do dragão. E os que se posicionam ao lado de Cristo são descritos como aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus.
Isto você pode ver em Apocalipse, capítulo 12, verso 17, 14, verso 12, e, dependendo da tradução, você também pode encontrar em Apocalipse, capítulo 22, verso 14. E quais são esses mandamentos de Deus? Apocalipse 11, verso 19, nos dá a resposta. Ali João diz ter visto o santuário de Deus que se encontra no céu, e nesse santuário ele vê a Arca da Aliança. Agora, faça uma pesquisa rápida em qualquer dicionário bíblico e descubra o que é a Arca da Aliança. A Arca da Aliança são justamente os 10 mandamentos que também ficavam dentro de uma arca no lugar santíssimo do santuário de Israel. Agora, o que será que João viu no lugar do 4º mandamento no céu? Será que ele viu, lembra-te do domingo para o santificar? Dificilmente. Não há absolutamente nada na Bíblia, nem na passagem sequer, que indique que esta lei foi trocada na visão de João. Falando nisso, eu tenho dificuldades com a teologia que propõe que a lei dos 10 mandamentos findou-se na cruz. Eu não entendo que seria isto que Paulo queria dizer em suas cartas. Veja, o próprio apóstolo Paulo declarou o seguinte: anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Romanos 3, 31. Eu sei que o próprio apóstolo falou que estamos debaixo da graça e não mais da lei. Mas o que ele quis dizer com isso? Que a lei foi anulada? A passagem de Romanos que acabamos de ler não dá essa impressão. A fé não anula a lei, antes a confirma. Nem Jesus, que veio para cumprir a lei, entendeu que esse cumprimento significava a anulação do mandamento. Veja o que o próprio Salvador declarou. Não penseis que vim anular a lei ou os profetas. Não vim para anular, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versos 17 a 20. A epístola de Tiago, escrita pelo irmão de Jesus ou por um de seus apóstolos, que também tinha esse nome, reflete bem esse ensino do mestre, uma vez que o próprio autor possivelmente estava presente no momento em que Jesus ensinava essas verdades. Falando agora sobre a fé e a lei e a relação entre ambas, ele escreveu o seguinte: qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça num só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que diz, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, mas matas, vens a ser um transgressor da lei. Tiago, capítulo 2, versos 10 e 11. E continuando os exemplos, eu poderia, usando a mesma linguagem do autor, dizer: aquele que diz não matarás, também disse, lembra-te do sábado para o santificar. Se não matas, mas transgrides o sábado, vens igualmente a ser transgressor de toda a lei. Comumente, algumas teologias evangélicas, bem como sites de apologética, ensinam o seguinte para justificar a não observância do sábado e da lei. Para eles, Deus dividiu a história do mundo em 7 períodos chamados de dispensações. São eles: período da inocência, consciência, governo humano, promessa, lei, graça ou época da igreja e milênio. Eles ainda ensinam que cada dispensação desta foi uma tentativa de Deus se relacionar com o homem. Entretanto, segundo esta mesma teologia, todas falharam. A 6ª dispensação, a dispensação da graça, é aquela sob a qual nós vivemos até hoje e foi a única que não teria fracassado. Bem, como você viu, são 7 dispensações, mas na prática, quando o assunto é a guarda dos mandamentos de Deus, este estudo é resumido em apenas 2 dispensações. A dispensação da lei, que para muitos seria o Antigo Testamento, e a dispensação da graça, que seria o Novo Testamento. Entre uma dispensação e outra estaria a cruz de Cristo, que seria o divisor d'águas entre a lei e a graça. É por isto, concluem os que defendem essa posição, que antes da cruz teríamos de guardar a lei, mas depois da cruz estamos desobrigados dela por meio da graça.
Afinal, estamos na era da graça de Cristo e a lei não tem mais valor. Possivelmente você já ouviu muitos pregadores de sua igreja mencionando isto ou defendendo essa tese do período da lei e do período da graça. Agora, veja por que eu tenho dificuldades em aceitar este modelo largamente ensinado, principalmente por irmãos que defendem a guarda do domingo ao invés da guarda do sábado. Como você acha que as pessoas eram salvas na época de Abraão, Isaac, Moisés, enfim, como as pessoas eram salvas nos tempos do Antigo Testamento? Elas eram salvas pela lei ou eram salvas pela graça mediante a fé? Se eram salvas pela lei, então eu tenho um problema aqui, pois a lei passa a ter um caráter salvífico, o que nós não acreditamos de maneira nenhuma. A lei, repito, não pode salvar ninguém. É a Bíblia que diz isto inúmeras vezes. Sendo assim, eu repito a pergunta: como eram salvos os que viviam nos tempos do Antigo Testamento? Ora, resposta óbvia: eles eram salvos da mesma maneira que são salvos aqueles que vivem depois do Novo Testamento, ou seja, todos aqueles, como nós, eram salvos pela graça mediante a fé. Não tem diferença alguma entre eles e nós. Logo, esta chamada dispensação da lei não faz sentido nenhum no que diz respeito à história da salvação, porque ninguém, nunca, em nenhum tempo, foi salvo por obras da lei. Nem Deus teve essa intenção. Agora veja, se Moisés, Abraão e vários outros foram salvos pela graça mediante a fé, por que será que Deus pediu para eles guardarem a lei, inclusive o sábado? Ou melhor, deixe-me reformular a pergunta. Por que Moisés, salvo pela graça, tinha a obrigação de guardar o sábado e eu, igualmente salvo pela graça, estou desobrigado disso? Ou ainda, por que Abraão e Moisés, salvos pela graça, podiam e deviam guardar os mandamentos, mas se eu pregar esta necessidade hoje, serei chamado de legalista, de sabatista? Meu amigo, com toda sinceridade, se ser sabatista é ser como Abraão e Moisés, então eu fico até feliz com a alcunha, pois ela se torna até um elogio para mim. Deixe-me dizer que eu posso até guardar o sábado um pouco diferente de Moisés, no sentido de que estou num contexto histórico diferente, mas eu não guardo o sábado com um objetivo diferente dele ou de qualquer outro personagem mencionado na Bíblia. E que objetivo é este? Dar uma resposta de fé à graça de Deus que atua em minha vida, salvando-me e transformando-me dia a dia no meu caráter para que eu me torne cada vez mais semelhante ao caráter de Jesus. Isto é santificação. E em que sentido eu disse que guardo o sábado um pouco diferente de Moisés? É simples. Ele ordenou, por exemplo, que os israelitas evitassem acender fogo ou cortar lenhas no sábado. Este contexto por si só é bem diferente daquele que vive atualmente em pleno século XXI. Paulo também desautorizou as mulheres a falarem na igreja, e nem por isso eu vou proibir a minha esposa de pregar numa igreja adventista. São contextos diferentes que devem ser analisados. Uma outra coisa que eu não entendo é o seguinte: algumas pessoas me dizem que a lei foi anulada na cruz e por isso eu não deveria me preocupar em guardar o sábado. Mas aí eu pergunto de volta: um cristão de hoje estaria livre para ter outros deuses diante de Deus? Estaria livre para tomar o nome de Deus em vão, cometer idolatria, desonrar pai e mãe, matar, adulterar, furtar, mentir, cobiçar? A resposta óbvia é não. Mas veja, eu citei 9 dos 10 mandamentos, ou seja, os mesmos que dizem que a lei foi abolida, admitem que 9 mandamentos dela ainda continuam em vigor. Se for assim, seria mais coerente de sua parte ou de sua teologia pararem de dizer que a lei foi abolida e se limitarem a dizer que apenas o sábado foi abolido. Mas o problema é que não há nenhuma citação no Novo Testamento que afirme isto. Os católicos, nesse sentido, são mais coerentes quando admitem que a Igreja Católica mudou o sábado para o domingo, que ela teria autoridade para isto. Eles são mais coerentes com a sua teologia. Agora, o problema nesse caso é até que ponto preciso da Bíblia para descobrir o que devo fazer, se a Igreja tem a autoridade de mudar aquilo quando considerar conveniente. Se for assim, é melhor embasar o meu comportamento mais nos ensinos de uma encíclica papal do que numa carta do apóstolo Paulo. E por quê? Simples.
porque o apóstolo Paulo já morreu há muito tempo e seu escrito foi feito há mais de 2000 anos. Muitas vezes os teólogos têm de quebrar a cabeça com intermináveis exercícios de exegese para tentar entender o que Paulo quis dizer e como aplicar aquilo aos nossos dias. Já a encíclica papal é atual e nem preciso me debater com hermenêutica para entender o seu real significado. Para isto, basta ir a Roma, perguntar ao sumo pontífice o que ele quis dizer com aquilo e está tudo resolvido. Esse exercício já não dá para fazer com o apóstolo Paulo. Eu sei que eu parecia um pouco irônico, mas não foi a minha intenção. O assunto é sério. Quando eu disse que os católicos são mais coerentes ao afirmarem que a igreja mudou o sábado para o domingo porque tem autoridade para isto não significa que eu concorde com essa autoridade. Esse contexto de dizer que a igreja pode mudar porque está autorizada a fazer isto, coloca o magistério e a tradição da igreja acima das escrituras, pois esta tem a autoridade de modificar um mandamento que estava ali registrado por escrito. E isto, para que você saiba, contraria a própria constituição dogmática Dei Verbum, segundo a qual a tradição da igreja não poderia ter por objetivo ser maior do que as escrituras e o seu papel é apenas transmitir aquilo que foi dado por escrito aos apóstolos e profetas. Em outras palavras, a igreja foi coerente num aspecto, mas não tão coerente assim no outro. Mudar um mandamento dado por Deus, por ordem eclesiástica, papal, ou seja lá de quem for, para mim é um assunto muito sério e não deveríamos arriscar este erro. Bom, devido ao tempo, eu só vou ficar devendo para você uma análise da doutrina do sábado nos escritos dos pais da igreja, mas isto eu farei com certeza numa outra oportunidade. Pode esperar. Mas por fim, entenda mais uma vez, o sábado não salva ninguém. Não é o sábado que leva uma pessoa para o céu. Então, por que eu guardo o sábado? Por 3 motivos. Primeiro, porque amo ao Deus que me pediu para fazê-lo. Segundo, porque anuncio ao mundo que eu creio no Criador do Universo. Você se lembra? O sábado é um memorial da criação. E em terceiro lugar, porque o sábado me faz bem. E o que eu evito fazer neste dia, já que estou com Deus todos os dias da semana? Ou seja, se Deus está comigo domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, por que algumas coisas se tornam ofensivas só no sábado? Afinal, eu não estou com Deus todos os dias? Deixe-me responder colocando a coisa assim. A minha esposa e eu trabalhamos juntos no mesmo centro universitário, o UNASP. Nós somos professores lá. Salvo em períodos que estou viajando, eu e minha esposa almoçamos juntos todos os dias em casa e temos, graças a Deus, uma convivência matrimonial muito agradável. Nós rimos juntos, conversamos o tempo todo, enfim, é um casamento com uma rotina muito feliz. Mas no dia 11 de abril é o nosso aniversário de casamento. Por mais que convivamos juntos todos os dias, há coisas que nesse dia não são de bom tom, mesmo que não sejam erradas em si mesmas. Imagine, por exemplo, eu deixando minha esposa em casa no dia do aniversário de casamento para ir jogar bola com meus amigos. O jogo em si não é pecado, mas se torna um crime se eu, no dia do aniversário de casamento, o coloco em prioridade acima da comemoração com minha esposa. Assim também é com o sábado. O sábado é um dia em que eu comemoro o meu aniversário, só que dessa vez semanal com Cristo Jesus. E algumas coisas não são bem-vindas nessa situação. Mas atenção, o dia 11 de abril só tem sentido em minha vida porque eu vivo bem com minha esposa nos demais dias do ano. Aí sim, eu tenho o que comemorar nesse dia. Senão, aquela data seria um tempo de tristeza e não de alegria. Da mesma forma se dá com o sábado. Se eu não me relacionar bem com Jesus nos demais dias da semana, esse feriado religioso será apenas um ritual vazio, legalista e sem significado.